Fala galera, estamos começando o segundo episódio da nova série do Equaliza Pet, Diário de Bordo, Missão Intercâmbio, com o tema das primeiras impressões à adaptação. Eu sou Eric, membro do Pet Elétrica UFBA. E eu sou Manuela, também membro do Pet Elétrica UFBA. Estamos contando hoje com a participação de João Pedro Penelu e Theo Farias, estudantes que estão atualmente participando do programa Braftec. Oi, eu sou o João Pedro, eu faço engenharia elétrica na UFBA e aqui em Cergy, na França, eu estou cursando engenharia eletrônica. Olá pessoal, meu nome é Theo, eu faço engenharia de computação na UFBA e aqui eu estou fazendo intercâmbio pela ENSEA, na França, em engenharia eletrônica de computação. Para começar o episódio de hoje, a gente primeiro gostaria de falar um pouquinho sobre a chegada de fato de vocês, né? Então, toda aquela questão de aeroporto, primeiras impressões, observações. Então, como foi o processo de saída do Brasil e chegada na França para vocês? Teve, assim, alguma situação inesperada envolvendo o desembarque, a imigração, transporte ou alocação na residência? Então, em relação à saída em si, teve aquela correria que já seria esperada, assim, além de ser uma viagem internacional, é uma mudança, efetivamente, que você está fazendo, né? Então, antes disso, você tem toda a etapa de preparar a mala, fazer aquela filtragem do que você vai precisar, o que você não vai precisar, se livrar de coisa que pode, né, estragar ou ter problema se não tiver sob a sua tutela em casa, né? Todo aquele trabalho, né? Então, você chega lá meio carregado e tal, e tem todo aquele estresse de passar por bagagem, raio-x de bagagem, né? Passar por scan do aeroporto e tal, e eu traslado, né, no meu caso, por exemplo, eu fui de Salvador, São Paulo, e São Paulo para França, né, Paris. Então, você tem um pouco dessa confusão aí, mas acabou que não foi nada de fora do normal nessa parte, né? Tudo ocorreu bem, né, depois da preparação das malas e tal, e dessa correria de chegar no aeroporto, despachar a mala, etc., tudo foi ok. O voo também para Paris não teve problemas, né, foi um voo tranquilo. A passagem pela imigração também não foi problemática. Eu ouvi falar que talvez algumas pessoas passaram por Portugal, outros alunos do Braftec tiveram alguns problemas, mas a imigração da França não teve problema nenhum, só viu o visto de estudante e pronto. Agora, a questão mesmo foi chegando lá, né? Por sorte, o Departamento de Relações Internacionais da ENSEA é bastante receptivo e bastante solícito. Então, eles tinham praticamente tudo preparado para a gente. Quando eles deram um guia explicando para a gente como, assim, informações essenciais sobre a universidade, o processo de chegada, né? E eles organizaram um transporte para a gente, né? Então, eles trouxeram alguns alunos, né, que vieram receber a gente no aeroporto, lá em Paris, e vieram trazer a gente para Cergy, né, cidade na região metropolitana, né? Então, eles levaram a gente até o ônibus, né, viajaram com a gente, se encontraram com o professor que tinha pego as chaves da nossa residência, na residência universitária próxima da ENSEA, que nos recepcionou até o apartamento, deu algumas dicas iniciais, e, por exemplo, lá eles são bastante caxias, assim, com a questão do estado do apartamento, então ele nos aconselhou para poder tirar foto de todo o estado, para para eventualmente, quando a gente saísse, comprovar que a gente não tinha causado algum dano, né, que poderia já estar pré-existente no apartamento, desculpa, e coisas assim. E, então, a nossa recepção foi bem auxiliada por conta desse departamento da nossa universidade, que foi muito solícito, né? O perrengue foi quando a gente chegou, porque não tinha nada no apartamento. Tinha uma cama, uma mesa e só. E a cozinha compartilhada, né? Então, o perrengue aí é você ir comprar todas essas coisas básicas de mobília, né? Nessa alocação final, né? Então, depois disso tem essa agonia de comprar coisa, os gastos que vêm com isso, né? O problema de carregar, porque aqui na França, por exemplo, Uber é muito caro, não é algo fácil de pegar assim, então você não tem carro, naturalmente, então você depende de ir a pé ou de ônibus, carregando muitas compras. Então eu diria que esse foi o maior perrengue, assim, essa parte de chegar e tornar um ambiente vivível, vamos dizer assim, né? Mas a viagem, apesar de estressante, nessa parte de preparação, não foi muito problemática para mim. Acho que foi mais ou menos isso. Comigo foi a mesma coisa. Tipo, quando a gente chegou logo e a gente fez a checagem no apartamento, o que me incomodava era a sujeira, né? Porque mesmo que eles deixem o apartamento limpo, não é assim, limpo, sabe? É um limpinho.
Então você vai ver poeira, e eu sou alérgico demais à poeira. E eu tava pensando, nossa, como é que eu vou dormir nesse lugar aqui? Como é que eu vou conseguir? Meu nariz vai estar destruído no outro dia. E eu tava agoniado pra fazer uma limpeza, né, antes de dormir. E a gente foi no mercado. Felizmente eu tinha Theo pra ir comigo. No mercado a gente foi junto. No mercado a gente fez as compras gerais, assim, de coisas básicas pra fazer. E nessa volta foi horrível, porque a gente comprou com a mentalidade de que, tipo, temos que comprar tudo que a gente precisa, mas a gente não pensou o como a gente ia levar. A gente não pensou. E o mercado tava fechando já, o shopping tava fechando, o shopping do mercado que tem aqui perto. E aí a gente não sabia muito bem das coisas, não sabia onde é que a gente pedia, se a gente pedia Uber, como é que a gente pede lá, enfim, qual era a saída do shopping para pedir um Uber, a gente não fazia ideia. E aí acabou que a gente teve que vir carregando tudo, um monte de coisa pesada, a gente parou umas 10 vezes no caminho, pelo menos, a gente não aguentava do peso, que era muito pesado. E aí a gente chegou morto em casa, deitou e dormiu. A gente deitou e dormiu, do jeito que tava, ficou, entendeu? Não teve limpeza certa, do jeito que tava, ficou, porque a gente tava morrendo de cansaço. Mas é isso, tipo, a gente não pensou no depois, né? Então, pense direitinho, planeja direitinho, não vai na agonia, não. A gente foi muito agoniado a fazer essas coisas, não vai na agonia, não. E a gente, enfim, depois foi entender direito o que precisava, o que não precisava, e fazer umas compras direito, né? E a gente acabou gastando muito dinheiro sem necessidade no começo. Tipo, a gente comprou um monte de besteira que a gente não usou. E ficou, entendeu? Tipo, coisas que não eram necessárias. Tem que pensar direitinho o que você vai comprar, se realmente vai precisar, e depois fazer essas compras. Porque a CAPES, ela dá o auxílio para você se instalar, mas você não precisa gastar o auxílio todo da CAPES, né? Não é para você gastar tudo. Dá para economizar. Importante. Isso é importante. E a gente foi gastando feito doido porque a gente achava que precisava, mas não precisava de nada. Era, no fim das contas, muito menos coisa acaba sendo mais, e a gente não entendia muito bem, né? Inclusive, foi a primeira vez que eu morei sozinho na minha vida, né? Então, foi uma experiência nova por completo. Pois é, mesma coisa. Eu acho que essa coisa de morar sozinho, né? Quem mora sozinho saberia, mas pra gente que não tinha experiência foi loucura. Então, a gente se entupia de coisa, era toda hora a mesma coisa. Ligar pra família, dizer como é que faz isso, o que que precisa aqui, etc, né? Porque você não tem ideia mesmo, né? Primeira vez é aquilo. Eu imagino a loucura. Imagino. É, rapaz, acho que de início assim, uma sanduicheira, acabou. É o suficiente. Pode seguir, mano, pode seguir. Eu acho que a primeira coisa que eu ia fazer, assim como vocês, como boa brasileira, seria fazer uma bela de uma limpeza. Eu acho que, independente do cansaço, eu teria feito, que eu não ia suportar, não, ficar no ambiente nem um pinguinho sujo. Mas só uma coisa que eu acabei ficando com um pouco de dúvida, e talvez o pessoal que esteja escutando também acabe ficando. Vocês falaram muito, tipo, no coletivo, né? Que vocês foram juntos no mercado, vocês voltaram juntos, mas vocês estão vocês ficaram em alocações diferentes. Tipo, mesma alocação, em apartamentos diferentes, como é que foi essa questão, assim? A gente ficou no mesmo prédio, mas em apartamentos diferentes. Então, a gente tá aqui... Cada apartamento tem dois quartos, a cozinha compartilhada e o banheiro e uma privada separados, né? Que são compartilhados também. Mas não é compartilhado. O meu apartamento não é compartilhado com o Theo, e o Theo não é compartilhado comigo, né? São com outras pessoas. Theo pegou uma pessoa aleatória, eu também fica compartilhado com uma pessoa aleatória. Mas isso depende do modelo da locação que você vai pegar na França. Então, enfim, esse foi o nosso caso, mas a gente, como estava no mesmo prédio, isso ajudou muito, né? A gente pegava as coisas, ia sempre junto, a gente fazia as compras juntos, facilitava muito. Facilitava muito. Ah, certo. Entendi agora, então. Vocês também falaram sobre essa recepção que fizeram para vocês no aeroporto, que guiaram vocês até a locação de fato, e também esse primeiro contato no mercado. Aí eu queria perguntar, né, como foi a comunicação inicial em um novo idioma quando vocês chegaram no país? Se teve, assim, alguma dificuldade, algum problema devido a isso? E em relação à comunicação, a gente acha que a gente sabe francês, até a gente conversar com francês.
Como a Enseia, ela tem um programa mais direcionado ela tem exclusivamente programa para estudantes internacionais, ela tem uma turma de estudantes internacionais que fala em inglês, ao invés de falar em francês, para a gente foi mamão com açúcar, foi tranquilo. O pessoal no aeroporto recebeu a gente falando inglês, então a gente tava mais ok. Eles tentaram se comunicar em francês, mas a gente ficou meio e aí a gente falou em inglês, e aí desenvolveu. E isso foi um pouco complicado. Inclusive, o nosso primeiro semestre todo a gente fez na turma em inglês, né? Então, acabou sendo legal, que a gente também desenvolveu a língua inglesa. E para esse segundo ano agora, é obrigatório a gente ter o inglês. Então, a gente faz um exame, o TOEIC, que é um exame de proficiência da língua inglesa, que eles exigem para o segundo ano. A gente tem que atingir uma pontuação relativamente alta, tem que pegar pelo menos um B2 aí bom, com uma pontuação boa, no exame. Enfim, tipo, ajudou isso, né, esse desenvolvimento da língua. Mas, nossa, é realmente um baque quando você fala francês com francês. É realmente complicado, né, Theo? Pois é. Tipo, você chega, você tá preparado, você se prepara para vir, geralmente vendo material assim de livros, por exemplo, eu gostava muito de ver coisa de notícias, né? Em notícias você tem lá a linguagem com, assim, formal, né, bem escrita, vamos dizer assim, com toda facilitada para você entender. E aí você chega lá e aí você tem que lidar com oral, sacou? Você tem que lidar com sotaque, e tem vários sotaques diferentes, porque você tá região metropolitana de Paris, então tem gente de tudo quanto é lugar, né? Gente de tudo quanto é região da França, gente de outros países, né? E gíria, que você não conhece em maioria, você não está acostumado com tudo isso, né? E aí é um choque, só que um choque absurdo. Nos primeiros dias era realmente só uma festa de porque você não entende. Então, requer muito esforço, requer muito trabalho aí, para poder realmente se sentir confortável com isso, né? Soa um pouco assustador, mas é o que todo mundo passa e, assim, acaba passando, gente. Eventualmente você se sente melhor, sacou? Tipo assim, você tá no mercado e aí a sorte realmente é que o nosso mercado tinha caixa de autoatendimento, né? Agora, das vezes que a gente ia no caixa, é uma pergunta simples do tipo assim, quer que imprima a nota? Você fica assim, ou, sei lá, não sei, você vai pagar com cartão, você tem um cartão da loja, você fica, sim, oui, não, você responde um padrão assim, você nem quer saber o que que era, se dissesse assim que é para vender sua alma, você tá lascado, né? Mas você não entendeu, então você só disse oui. Aí, sabe, mas isso passa. Então, assim, o que eu posso dizer apesar de ser difícil, você tem que meter a cara e, assim, enfrentar isso, porque vai melhorar. E aí, quando você menos espera, você tá entendendo. Depois você já começa a participar de conversa, sabe? O pessoal às vezes faz piada e você começa a entender, você fala, pô, legal, né? E você percebe essa progressão e isso é legal, sacou? Porque você se sente mais confortável. Naturalmente, quanto mais você vai entendendo, né? Mais você é confortável e vice-versa, né? É meio que um ciclo nisso, né? Mas o começo foi duro, foi difícil. Então, dando seguimento aqui, né, falando sobre os primeiros contatos com a cidade, cultura e as pessoas, eu queria entender um pouco o que vocês acham, assim, quais foram as diferenças culturais mais marcantes que vocês perceberam logo assim nos primeiros dias, né? E como foi lidar com esse choque? Então, em termos de diferenças culturais, tem uma que é bastante notável, que você percebe assim que você entra em qualquer metrô ou qualquer aglomeração que você fique próximo de várias pessoas, que é a higiene das pessoas, assim, algo que infelizmente tem que dizer. Assim, no geral, eu diria, pelo que eu ouvi falar, eu diria a Europa, mas a França, assim, é um país no qual as pessoas não têm uma preocupação tão forte, assim como o brasileiro que está sempre ali passando desodorante, passando perfume, toma banho 2, 3 vezes por dia, se arruma o cabelo, não sei o que lá. Até um povo que cuida bem de si. Mas em termos dessa higiene pessoal dos cheiros, é uma coisa que o pessoal simplesmente não tem uma preocupação tão grande. Então você vai chegar lá e as pessoas vão feder. Vai ter gente que vai feder.
E, assim, é uma escala, sabe? Pessoas que fedem um pouquinho, gente que fede absurdamente e gente que não parece. Assim, porque é justamente isso, as pessoas se cuidam, mas você chega lá e tá aquela catinga miserável, assim, não é nem aquela pessoa meio suada, assim, que você encontrou ali pegando o LB3, sacou? Não é, nem chega. É muito pior frequentemente, sabe? É, você tá ali e é difícil de você se acostumar, porque não tem jeito, e assim, é algo que não dá pra você dizer para as pessoas, porque você fala, e aí as pessoas, você fica com vontade de andar de máscara pra poder evitar, porque, tipo assim, você falar, se você disser, por exemplo, não, lá no Brasil eu tomo 2, 3 banhos por dia, a pessoa vai dizer, você é um maluco? Tipo assim, é coisa de dizer assim, de crianças, assim, pequenas, se você dizer assim, quantas vezes você toma banho, vai dizer, mas todas as minhas amigas aqui não tomam banho, eu tomo banho só, sei lá, dia sim, dia não, tomo 2 banhos por semana, né? É outra cultura mesmo nesse aspecto, sabe? Isso foi algo que foi bem marcante. E, assim, não tem como você lidar com isso além de você se acostumar, né? Infelizmente, né? E manter a sua higiene, né? Mas, assim, é complicado. E tem um fator realmente diferente que é a temperatura, o clima, né? Assim, vindo de Salvador, é uma cidade muito úmida, né? E aqui não tem tanta umidade assim, é um clima mais frio. Você naturalmente sua menos, você naturalmente vai usar menos a roupa, sabe? A roupa fica menos suada quando você chega de casa e tal. Mas, assim, não é por isso que a gente vai deixar de tomar banho, né? Você sempre toma banho, né? Mas você começa a compreender de onde vem esse raciocínio, né? Apesar de ser algo que é muito bizarro pra gente. É verdade. E outras coisas em relação à diferença cultural, eu acho que a expressão francesa, tipo, tem. Quando a gente pensa assim na língua, ok, beleza, é difícil compreender alguns jargões, algumas coisas, mas tem umas caras e bocas que o francês faz que você fica meio que. E aí, meu irmão? O que é isso? O que é isso? O que você quer dizer com isso? E tem que pegar o jeito. Porque, sei lá, às vezes a pessoa tá meio puta com você e você não entende muito bem o que tá acontecendo. Mas ela faz, sei lá, ou. Ah. E, Oh, e, e, lá, lá. Ulala. E você É assim fica mesmo, meio. viu, gente? Não é mentira. Você vê o pessoal fazendo. Eles não têm muita paciência, pra quem não sabe falar o idioma muito bem, eles não têm realmente paciência. E você vai no começo escutar isso algumas vezes. Acontece. Mas bola pra frente, entendeu? Tipo, foda-se. Não tem problema, não tem problema, a gente deixa pra lá. Mas você vai escutar com frequência no começo, isso acontece. Eles não têm muita paciência, principalmente em Paris. Eu acho que se você acabar vindo para o interior, não é tão difícil. Eu estou fazendo agora um estágio no interior e o pessoal é muito mais receptivo, eles são muito mais tranquilos em relação a te ajudar a entender as coisas, enfim. Eles são muito tranquilos em relação a isso. Mas, principalmente em Paris, é complicado. Complicado. E é isso. Eu aqui pensando, né? E também falando assim, como uma pessoa que não viveu isso ainda pessoalmente, mas imagino que deve ser uma cultura do parisiense de fato, né? De ser bem impaciente, assim. Já vi falar que, por exemplo, eles não pedem licença. Você tá na rua, tá no caminho deles, eles só te atropelam. Isso é verdade? Como é que funciona? O pessoal andando assim, aí nem uma licença usa, se tu tá atrapalhando. Como é isso? Não é pra tanto. É ruim, mas não é pra tanto, entendeu? Não é pra tanto. Ah, É, entendi. Saquei, é saquei. mais ou menos, assim. Isso depende, às vezes, se estiver num lugar muito cheio, isso pode acontecer e tal, mas não é comum. Inclusive, tem algo que às vezes é o contrário. Por exemplo, eventualmente, se você falar com eles sem utilizar alguns termos de fórmulas de polidez, como eles dizem em francês, as pessoas ficam irritadas com você, porque veem você como rude, sabe? Às vezes a pessoa visivelmente vai ter um atendimento pior se você não utilizar essas palavras, entende? É realmente um povo que preza um pouco por essa formalidade na linguagem, né? Especialmente na linguagem. Eles realmente são mais floridos, são mais verbosos, né? E aí, às vezes, realmente tem isso. Quando você não deu bonjour pro cara ali na padaria, ele vai te ver de cara feia. É realmente engraçado, mas acontece. Justo. Eu queria entender também um pouco
sobre como foi assim a primeira impressão da cidade, de fato, em relação à paisagem, à organização urbana. Vocês já falaram um pouco sobre o clima também, né, que é mais seco, enfim, mais frio também. Mas eu queria entender também se tudo era como vocês imaginavam ou tem essa um pouco de diferença entre o que a gente imagina e o que é em relação à paisagem, à organização urbana. Eu acho que a gente tem um estigma de tipo, Europa é aquele negócio assim, muito organizadinho, muito cri-crizinho, que o lixo, você não vai encontrar lixo na rua, você não vai encontrar lixo na rua. As pessoas não jogam lixo na rua. Não é assim, mas é uma estrutura um pouco diferente. As coisas realmente são mais organizadinhas. Você vai encontrar lixo na rua, você vai encontrar rato. A gente vê rato quase toda noite. A gente vê um rato passando pela rua. Realmente vários ratatouillezinhos, eles passam, é normal. Centro urbano, vai ser centro urbano em qualquer lugar. E, assim, a minha impressão no começo foi interessante. Foi positiva. A gente chega em setembro, no começo de setembro, então ainda tá no final ali do verão, o clima tá muito bom, as coisas estão muito legais ainda. Você não vai se sentir em casa porque você não tá em casa, mas você vai se sentir um pouco menos distante da realidade. Mas quando vai chegando o inverno, vai esfriando, as folhas vão caindo, nossa, fica um negócio feio. Fica um negócio feio. Tem que falar, fica um negócio feio. Parece que as coisas estão tristes. Tudo ao seu redor parece que tá meio triste, assim, meio cinza, meio caído. Não sei, fica um negócio diferente. O clima pesa mesmo. O inverno, o clima pesa aqui. E aí faz falta o calorzinho de Salvador, faz falta. Pois é, cara. No começo, em termos de questão de estrutura da cidade, falando especificamente de Paris, no caso, né? Em termos de mobilidade urbana, você primeiro vê uma diferença muito grande, porque é tudo bem conectado, você consegue ir do lado A para o lado B, para o lado C, para o lado Y, muito rapidinho, com várias conexões, né? É um sistema que é muito mais capilarizado, né? E isso tem suas consequências, né? Porque é um metrô muito antigo, deve ser um dos mais antigos do mundo, eu acho. E com isso você tem, inevitavelmente, você tem muito problema. Tem muito problema de trem atrasando, cancelando, trocando de estação. E no nosso caso, que a gente mora na região metropolitana, é pior porque você acaba tendo mais problemas por conta disso, porque a gente tem uma linha só que vai lá, que é um trem interurbano, né? Que faz essa conexão. Então você não tem muitas opções e se quebrar, você tá lascado. É isso mesmo, vai ter que esperar, vai ter que pegar outro trem, né? É complicado. Mas, assim, é uma cidade bem organizada, é uma cidade que, assim, é muito bonita, não tem como, né? Assim, a arquitetura da cidade é muito marcante, né? A cidade com uma história muito rica, né? E o clima, assim, o clima realmente é o que o João falou. Na maioria do tempo é meio cinza mesmo, venta muito. No verão, a cidade é linda, maravilhosa. No inverno, tem um charme, mas ao mesmo tempo, depois que o charme passar, assim, de 2 dias na cidade, ela fica triste. Porque a cidade encolhe, assim. E você tem todo o problema do inverno, né? Vento, neve um de outro, né? Muito frio, é complicado, né? Mas, assim, é uma experiência que é muito diferente, né? Especialmente para quem é de Salvador, né? Que não, assim como eu, assim, não está acostumado com frio, né? É uma doideira. Você não vai estar acostumado, você vai estar assim, meu Deus, como é que eu faço? Cadê aquela praia da Barra, sacou, velho? Você fica com muita saudade mesmo. A dificuldade de acordar pra ir pra aula de manhã cedo num frio. Imagina fazendo 0 graus lá de fora e você tem que ir pra aula. Você fala, caraca! É mesmo? Aí você tem que criar muita coragem pra ir, né, irmão? Você tem que criar muita coragem. É muito complicado. E tem uma outra coisa, né, que a pessoa não lembra. Salvador, por exemplo, ela está relativamente próxima, tem um clima bem tropical, então o que acontece? A gente não tem muita variação na duração do dia ao longo do ano, pelo menos não é tão perceptível, mas aqui é muito perceptível. Então o que acontece? Quando está no verão, o sol se põe 9h30 da noite. 9h30 da noite, entre aspas, enormes, né? Então o dia ele é muito longo, parece que é muito produtivo, né? Você sai do... A gente estava fazendo estágio agora, por exemplo, você sai do estágio e, pô, dá para você ir para alguns lugares na cidade que estão abertos por mais tempo e tal. É muito bacana, né? Você se sente mais ativo, né? Agora, no inverno, no outono, é coisa assim de 5h30,
às vezes até 4h30, sabe, o sol já está se pondo. Então, por exemplo, a gente tinha aula até, às vezes tinha dia que a gente ia para academia e saía da universidade às 7 horas da noite, aí você chega às 7 da manhã lá, sai às 7 horas da noite e você não viu o percurso do sol, sabe? Você chegou, estava escuro, você saiu, estava escuro. Então, assim, é um negócio triste mesmo, sabe? É difícil de se adaptar. Mas aí, a gente dá um sujeito, né? Entendi, beleza, essa parte aí, essa contribuição, achei massa. E também, eu queria saber se teve alguma expectativa que foi quebrada, assim, logo de início, seja ela positiva ou negativa, sabe? Então, de expectativas, cara, como eu disse, né, a primeira coisa que você vê, especialmente em relação ao lugar que você vai ficar, né, porque a gente vê Cergy especificamente e você diz, pô, é do lado de Paris, massa, né? Você pensa, na verdade, Paris. Mas quando você chega na cidade, é uma cidade, assim, é um subúrbio, de fato, né? Um subúrbio, assim, organizadinho e tal, com a universidade do lado, bem próxima, várias facilidades, ônibus, bicicleta, mas não tem nada lá, sacou? Então você tem uma certa quebra de expectativa aí, porque quando você pode até pensar, mas eu tô perto. Mas quando você tá na rotina, efetivamente, por exemplo, Paris, você vai lá, assim, só quando você tá no fim de semana, ou então muito eventualmente na semana, porque a semana é muito exaustiva, né? Quase nunca, realmente coisa de fim de semana. Então a expectativa primeira é Paris, mas não vai ser não. Não vai ser não, na maior parte das vezes vai ser a sua cidadezinha ali, né? E, por exemplo, se você estiver já dentro de uma cidade maior, né, tipo Lyon da vida, né, pode ser mais interessante, né, mas ao mesmo tempo a rotina acaba pesando muito. Então, assim, você pensa, todos os dias eu vou lá para o museu tal, vou para o museu não sei o quê, vou lá para os bares, etc. Não vai rolar não, cara, você ainda está fazendo um curso de engenharia aí que é pesado e você só vai ter tempo livre aí no fim de semana e nas provas não vai ter tempo no fim de semana, nem no fim de semana. Então, isso foi uma expectativa, assim, positiva em relação à cidade que não foi muito bacana, sacou? Mas não tem a ver exatamente com a cidade, mas sim com, de fato, a rotina de poder aproveitar dela, né? Mas essa é a que eu pensaria principalmente, né? Pode ter outras, assim, que João lembre mais e tal, mas essa aqui me vem à cabeça agora. Eu acho que eu não tive nenhuma expectativa quebrada, não. Até porque eu tentei não criar muitas expectativas. Eu esperava, por exemplo, que eu tivesse bons laboratórios, eu encontrei bons laboratórios. Eu esperava que eu tivesse bons professores, eu encontrei bons professores. Eu esperava que a gente conseguisse conhecer a cidade, a gente conseguiu conhecer a cidade tranquilo. Mas não teve nada assim que quebrou minha expectativa, não. Eu acho que a chave é não criar grandes expectativas. E aí você acaba surpreendendo um pouquinho. Mas foi tranquilo, foi tranquilo. Pronto, que bom então. Agora partindo para falar um pouquinho mais sobre a acomodação de vocês, a rotina inicial e de fato a adaptação, vocês falaram um pouquinho, né, do primeiro contato de vocês com a moradia, que vocês encontraram mais ou menos limpa, né? Você explicou também a questão de que vocês ficam na mesma locação, mas em apartamentos diferentes. Aí eu queria saber um pouco mais sobre isso, né? Como foi esse primeiro contato com o local que vocês iam morar, quais foram as primeiras impressões e também como foi lidar com a estrutura, o espaço e com os colegas de quarto, que vocês mencionaram que cada um de vocês tem um colega de quarto diferente, né? Isso aí. Então, para a gente conseguir contextualizar isso, vou tentar ambientar um pouco como é que a gente mora, né? A gente mora em um prédio bem do lado da universidade, que é um prédio, é uma residência só universitária, né? E aí os apartamentos, eles são ou estúdios ou que o pessoal chama de colocação, que é um apartamento dividido para 2 pessoas, mas os estúdios eles são reservados para mulheres, principalmente, ou para pessoas em situação de necessidade, por exemplo, que alguma mobilidade reduzida, coloca em um estúdio. Então, a gente acabou vindo para uma residência compartilhada, uma colocação, que a gente tem esse quarto que é único, exclusivo para a gente. Dentro do quarto, a gente tem um armário pequeno, uma pia com um espelho, uma pia normal, uma mesazinha, uma cadeira, e é isso dentro do quarto.
mais nada, tem um espaçozinho, ok. E aí tem mais o corredor central e 3 cômodos que são compartilhados, além do quarto do seu vizinho. A cozinha, que tem uma bancada, um fogão elétrico de 2 bocas pequeno, um frigobar, pequeno também, que é para 2 pessoas. No banheiro, a gente tem 2 espaços de banheiro. Um que tem só o box e um outro que tem só a privada, que são fechados e tal. Beleza. Isso é legal porque, tipo, sei lá, digamos que você esteja muito apertado, queira fazer uma necessidade ali e tal, e seu vizinho tá tomando banho. Você tem como fazer essa necessidade ali e o seu vizinho tá tomando banho. Beleza. Mas, se você se lembrar, a gente só tem uma pia dentro do quarto, né? Além da pia da cozinha. Então, por exemplo, lavar roupa, alguma coisa nesse sentido, fica mais difícil. A gente tem no prédio uma lavanderia em comum, que custa, no nosso caso, 3 euros para lavar e 1 euro para secar. É ok o valor. O valor é ok, é pagável. Você não precisa pagar, botar sabão, nem nada do tipo, já vai com tudo, enfim. É um valor bom, inclusive. E tá, ponto. Essa daqui é a estrutura que a gente tem. Beleza. Como é que é o dia a dia, né, com esse vizinho? Como é que a gente lida com o vizinho? A gente já teve algumas situações indesejadas com os nossos vizinhos. O meu caso, do meu vizinho ele é um pouco fedorento e bagunceiro. Então, a área comum, eu que limpava tudo. Eu que fazia tudo. Eu que, enfim. Ele cagava a cozinha toda. Ele fazia um macarrão. O macarrão dele, que era a única refeição dele, era macarrão com nuggets. Ele comia macarrão com nuggets dele. Parecia que ele comia isso todo dia. Ele fazia o macarrão, usava minhas coisas, deixava tudo lá sujo. E eu olhava pra cara dele e falava, meu filho, você vai limpar? E ele limpava, mas às vezes eu não tinha paciência, eu limpava tudo, porque eu não aguentava aquele negócio sujo. E eu limpava. E aí, sei lá, por exemplo, o box, ele nunca limpou o box, nunca na vida dele. E eu limpava tudo. E às vezes ele deixava as coisas sujas, mas eu limpava, porque eu não aguentava ver sujo. Acontece. Mas esse caso era o mais tranquilo. O caso de Theo, eu acho que é um pouco mais complicado. A visão dele piorava um pouco a situação, né, Theo? De fato, de fato, de fato. Meu vizinho, ele é bem complicado. Assim, já iterando no que o João tá falando, né? É basicamente a mesma coisa. Uma coisa que é um pouco complicada, né? É que os quartos, eles às vezes são meio imprevisíveis, vamos dizer assim, né? Eles mudam, o espaço, as dependências mudam um pouquinho, né? Então, às vezes e às vezes a mobília também, né? Você pode, às vezes, por exemplo, eu não tive uma cômoda, mas eu tinha uma mesa bem grande, né? A mesa serve como se fosse uma cômoda, né? O quarto é um pouco maior, tem gente que recebe um quarto um pouco menor, é um pouco loteria, né? E assim, em relação aos colegas de quarto, pelo que eu ouvi falar, como vocês podem ouvir essa descrição anterior sobre higiene do francês e afim, de pessoas até que vão morar na França, eu diria, porque parece que realmente o pessoal piora um pouco depois de algum tempo, até outros estudantes que são internacionais também, né, começam a ter problemas. E aí, o meu colega, por exemplo, ele é francês, né, e ele é um cara que, ele não é fedido pelo menos, mas é um cara muito bagunceiro, e um cara que parece que você fala para poder limpar as coisas e você tem que, assim, ficar no ouvido do cara como se fosse uma criança, sabe? E naturalmente, quando você vai fazer um intercâmbio desse, você já é um pouco mais velho e tal, na maioria das vezes, né? Mesmo não tendo experiência de morar sozinho, você conhece ali e, pô, você sabe que não é para deixar coisa suja, não é para deixar a pia suja depois que você fez comida, né? E aí o cara vai, cozinha, sei lá, faz esse meu colega, o que ele gosta de fazer é cuscuz marroquino, né, que é um pouquinho diferente do brasileiro. Aí fazia cuscuz marroquino com a lata de sardinha, assim, por cima. E aí o cara abria a lata de sardinha, ficava um fedor, empesteava a cozinha toda, e o cara não se dá no trabalho de limpar, assim, sabe, jogar uma água na lata, a lata fica no lixo, o lixo fica aberto e fica cheio de peixe na casa inteira. E aí o cara vai, assim, deixa a roupa assim, o cara vai tomar banho, deixa a roupa ali, deixa, sei lá, privado, sabe, não limpa, sabe, e aí você tem que falar com o cara igual criança, quando você fala, pô, velho, limpe aí, na moral, você usou, limpe aí, o cara, tá bom, vai, e assim, ficar o tempo todo, e se você já é mais velho, sacou, é tipo um cara de 18, 19 anos, assim, tá ali no começo, assim, acabou de entrar na faculdade, e você esperaria que o cara ter tido essa educação, mas não teve, sacou, e é brabo, sacou, é barril. Tem gente que teve um pouco mais de sorte, sacou? Mas na maioria das vezes parece que a experiência do coleguinha ser
bem relaxado com o seu nível de higiene é bastante comum. E aí você tem que estar preparado para lidar com isso. E não vai ser muito bacana. Nossa, não consigo nem imaginar, né, no lugar de vocês, todas essas situações. Ainda mais que eu sou particularmente, assim, um pouco nojenta com sardinha. Então eu ficaria bem perdida no que fazer. Mas mudando um pouco de Pensei, assunto, né? né? Mudando um pouco de assunto dessa higiene aí do pessoal. Quais foram os maiores desafios práticos e emocionais nos primeiros dias, né? E tem toda aquela dificuldade com a rotina, o transporte, a comunicação e também a saudade de casa, né? Como é que foi que vocês lidaram com esses sentimentos e com essas situações novas? Então, falando assim do meu caso aqui, é, assim, da primeira vez que a gente chegou, né, numa aula, né, assim, a gente naturalmente já tinha recebido meio que a organização acadêmica, né, o planejamento, né, de horário, né, assim, uma plataforma online na nossa universidade no qual a gente vê as aulas. E assim, a gente olhou e disse assim, rapaz, isso é esquisito. Eu não tô entendendo nada. É, assim, porque é muito diferente da grade de uma universidade brasileira, né? Então, assim, primeiro, uma coisa que é importante ressaltar. A universidade que a gente estuda, ela não é uma universidade exatamente. Ela é o que eles chamam de École Normale Supérieure, que é um tipo de instituição de ensino que é especificamente, ela é geralmente voltada para engenharia, né? Geralmente para áreas técnicas, né? Você tem engenharia, ciência da computação, tem universidades em um esquema similar, né? Principalmente engenharia, nesse modelo politécnico, né? Você tem um instituto que ele é focado em algumas áreas específicas, né? Às vezes eles vão se diversificando um pouco, mas no geral eles são criados para uma coisa específica. Por exemplo, a ENSE, a nossa universidade, ela foi criada para ser uma escola de rádio, eletrônica focada para rádio, se não me engano, uma coisa assim. E depois foi crescendo para eletrônica e suas aplicações, aí foi de microeletrônica e tem hardware, né, robótica, etc. Então, o que acontece? Essas universidades, elas têm um sistema mais fechado das grades de aula. Então, o que acontece é que todo semestre, praticamente todo semestre, é como se fosse um PF do primeiro semestre da UFPA, sabe? Então, você chega lá, você seleciona, no nosso caso, a gente tinha a opção de selecionar certas ênfases por semestre, né? Então, se você tinha duas ênfases, eletrônica e processamento de sinais. Se você faz eletrônica, o que acontece? Você tem um corpo mínimo de matérias que você vai fazer independente da sua especialidade. E dependendo da especialidade que você selecionou, você vai ter uma matéria daquele assunto adicionada no seu currículo, uma ou duas. E os componentes, eles não são, por exemplo, como na UFPA, que os seus componentes são sempre 60, 30 ou 90 horas, né? Não é assim. Os componentes variam de horas e eles são divididos de uma forma diferente. Então, o que acontece? A gente não tem, eu ia dizer essa diferença entre os institutos, porque existem institutos que são universidades mesmo, e as universidades têm mais liberdade na escolha das classes. Eu acho que não chega a ser como numa universidade brasileira, mas eles têm um pouco mais de liberdade, né? Tem um caminho sugerido e eles podem modificar um pouco mais e tal. Enquanto que aqui é realmente pronto e você só recebe a sua ênfase ali, né? Então, em relação ao cronograma, né? O cronograma, ele é pesado. Aqui, a gente costuma ter aula praticamente o dia todo, sabe? Assim, é uma coisa de 7 a meio-dia garantido de você ter aula, aí você tem uma pausa de almoço, e aí você provavelmente vai ter mais 2 aulas de tarde, né? Ou seja, você vai ficar meio que nos dias mais cheios, né? De 7 às 6, de 7 da manhã até tipo umas 5 e coisa, 6 da tarde, né? 5 e pouca, no geral, você sai, né? Dependendo do dia, você tem menos aula, você sai 3 e pouca, ou então às vezes você não tem uma aula, você não tem aula de manhã, aí você tem isso, né? Você tem um break de almoço, de meio-dia mais ou menos, sua aula de tarde começa tipo 1h20, e aí vai para lá, né? Então é como se você tivesse 4 aulas por dia, no geral, assim, regulando um pouco, tem dia que vai ter 3, às vezes tem dia que vai ter 2, né? E o que acontece é que sua grade vai começar bem leve, então no começo você vai ter menos aula. Você vai ter, tipo assim, vários dias em que você vai ter só 2 aulas, vai ter 3 aulas. Só que aí o calendário vai ficando pesado, vai aumentando a quantidade de aulas. Essa grade não é constante. As aulas vão aumentando, vão surgindo, né? E vão sendo retiradas, né? É uma coisa bem imutável, né? E com isso ele geralmente começa mais leve, aí ele fica bem pesado no meio do semestre, né?
à medida que os professores esgotam o assunto, porque como tem componentes que têm um comprimento maior do que os outros, alguns componentes são esgotados e começam outros, né? E esses componentes, geralmente, os componentes que começam depois, costumam ser mais light em termos de conteúdo, então eles acabam tendo menos aulas, né? Com algumas exceções. E aí, no final, você vai tendo menos aulas, e aí você tem uma semana de provas, né? E além disso, você tem a diferença entre os 3 tipos de aula. Você tem o CM, você tem o TD e você tem o TP. O CM, ele significa curso magistral, ele é um tipo de aula expositiva. Uma aula teórica, sacou? Que dependendo do professor pode ter exercício, mas no geral é uma aula expositiva, né? Se você estiver fazendo um curso, por exemplo, que seja um curso mais inicial, por exemplo, as matérias básicas, né, de gente que entra, por exemplo, o cara vai fazer análise de Fourier, que é tipo Sinais 1, né? O cara vai fazer isso, como tem muito aluno, isso é feito no anfiteatro, né? Mas no geral são feitos em sala de aula com várias turmas em comum, né? Salas menores do que um anfiteatro, mas enfim. Essas aulas são expositivas e tal. Você tem o TD, que significa trabalho dirigido, que é uma aula de exercícios. O professor vai chegar lá e ele vai te dar exercícios para você ficar fazendo, né? Não é como numa matéria na UFA, por exemplo, que um dia aula expositiva, outro de exercício. Tem dias específicos para isso. E aí o professor vai ficar lá esperando, vai escrever exercício no quadro, então vai, por exemplo, abrir uma lista de exercícios que ele botou no Moodle para você baixar, e vai estar lá na sua disposição, dá um tempo para você fazer, vai resolver no quadro, tirar suas dúvidas, etc. E você tem os TPs. TPs são laboratórios. A coisa que é interessante, que eu particularmente gosto muito na ENC, é que toda matéria tem TP, e toda matéria, em todas as matérias, o TP vale muito. O TP geralmente vale uns 40% da sua nota. Então é interessante porque toda matéria que você faz tem uma aplicação prática ali. Mesmo que seja algo muito teórico, que você não vê ali, exceto uma ou outra que não tem TP, quase todas você vai ver uma aplicação teórica. Então, por exemplo, eu tive uma matéria de teoria da informação, que é uma parada mega teórica, sabe? Cálculo de entropia, cadeia de Markov, sabe? Uns negócios assim que, tudo bem ciência da computação, assim. E eu tive um trabalho prático que era, por exemplo, trabalhar com um decodificador, criar um decodificador do formato JPEG de imagens, um programa para isso, em Python, utilizando cadeia de Markov, né? Para poder fazer a codificação dos pixels, né? Então foi uma aplicação muito bacana. Isso eu gosto muito. Porém, dá para vocês imaginarem então que é uma coisa bem pesada. O que acontece então é que você pega assim, a gente geralmente tinha 2 dias da semana que a gente tinha laboratório. Geralmente segunda e quinta, eu acho. Geralmente segunda e quinta. E aí você geralmente tinha 4, quando é TP, quase sempre vão ser 4 aulas. Então você vai ter ali de 7 horas da manhã até meio-dia fazendo laboratório. Laboratório de máquinas, laboratório de microeletrônica, laboratório de FPGA, não sei o quê. E isso vai ocupar um tempo muito grande, sacou? E você vai estar... nas primeiras semanas a gente estava exausto. A gente estava assim, completamente exausto mesmo, sabe? O tempo que sobrava era o tempo que a gente dormia, sacou? Tanto que, assim, aproveitar o fim de semana para sair, mas os primeiros tempos era realmente, se tinha assim um furo na grade, era coisa de dormir. E aí você se sente muito, pessoalmente uma coisa que me atingiu muito é que você não se sente com tempo para fazer as suas coisas pessoais, sabe? Os hobbies, sacou? Se você tinha muitas coisas que gostava de fazer, assim, que a grade da UFBA é mais flexível para te dar esse tempo de fazer, né? Você pode selecionar o que você quer fazer no semestre, né? Fazer um caminho otimizado ali, você tem uma matéria que é barril, aí você vai botar as matérias que são mais fáceis para poder acompanhar, para poder te dar espaço para estudar, né? E aí, nesse caso, não tinha. E aí você fica assim, você sente ali, acorda, vai estudar, dormiu. No máximo você fez academia, fez sua comida pro dia seguinte e dormiu. E aí você vai ficando cansado, sacou? Frustrado. Isso foi uma parada que foi difícil, realmente. A coisa boa foi que realmente, assim, tinha uma comunidade pequena, mas unida ali de brasileiros ali na universidade que realmente ajudava a interagir, né? E tinha até interação nesses dias, né? Mas essa coisa da grade realmente foi algo que foi muito complicado no começo. E assim, tem toda a questão de que, assim, a gente teve esse grupo, né? Mas, assim, fora isso, você não interagir muito com a galera, assim, né? Os pessoal tem grupos que são meio fechados, né? Temos franceses no geral para você fazer amizade, né? Pelo menos na nossa experiência, né? Então você acaba interagindo com brasileiros e com alunos internacionais, né? Galera, por exemplo, do Marrocos, ali, Tunísia, né? A gente tem uns colegas da Romênia, da Índia também.
essa galera vai ser a maioria com quem você está interagindo. A gente realmente foi muito feliz de ter essa galera para apoiar, né? E podemos apoiar eles também. Porque senão teria sido muito pior, porque você sente falta dessa coisa de ter uma rotina equilibrada, né? Pelo menos esse foi a maior questão para mim, né, pessoalmente. E o João pode até falar mais, né? Eu tô contigo nessa daí. Mas eu acho que pra mim, além de tudo isso, eu senti muita falta de casa, bicho. É, eu sou um cara muito caseiro. Eu gosto muito de estar em casa e curtir com a família e ter esses momentos em família. E eu nunca passei tanto tempo longe de casa. Nunca passei. Nunca, acho que o tempo mais que eu passei assim fora de casa foi, sei lá, 3 dias fora de casa, assim, longe dos meus pais. E pra mim isso foi um grande baque emocional. Um grande baque emocional. Mas com o tempo você vai aprendendo a lidar com isso. E eu todo dia ligo para meus pais. Todo dia quero saber como é que estão as coisas, não quero estar muito longe, sabe? E meus velhos tão velhinhos e isso acaba complicando um pouco as coisas também. Ou seja, eu sinto ainda sinto, né, como se eu estivesse trocando uma coisa por outra, trocando o tempo que eu poderia passar por eles por um sonho e realmente acaba sendo isso. E, enfim, isso pesa bastante. Mas ainda assim, eu acho que vale a pena. Esse é um ponto que é realmente complicado. Você, especialmente nesse momento de estresse, né, em semana de provas e tal, que você não tem aquele conforto, sacou? Você, tipo assim, como nossa experiência particularmente, né, de estar ainda morando com os pais e tal, você é a primeira vez morando fora, você tá ali, isso aqui, virando bicho, ali, estudando pra caramba, e você tá meio sozinho, sacou? Você tá só com a galera próxima ali, mas seus pais estão longe, sacou? E não tem aquele conforto da casa, né, pra dar aquele suporte, né, que você teria normalmente, né, tá acostumado a ter. Isso foi algo que eu senti, especialmente nesse ponto de aperto, você realmente sente assim, dá aquele estalo, assim, você percebe, pô, eu tô longe, sabe? Eu tô a, sabe, milhares de quilômetros dos meus pais aqui, e é difícil. Essa questão que vocês falaram, né, tanto da adaptação das aulas, quanto também da saudade de casa, imagino que tenha sido muito forte para vocês, né, desde o início e também até agora, né, eu moro em Salvador, mas na verdade eu sou do interior, e mesmo estando a 1 hora e meia de casa, já sinto assim, tem vezes que eu fico, meu Deus, eu só quero estar em casa, estar com minha mãe, estar com minha família, então, você tá em outro país, né, tão distante, pesa realmente bastante. E aí eu queria saber o que é que vocês fizeram para ajudar a se adaptar mais rapidamente a essa nova realidade, né? Vocês adotaram alguma estratégia, algum hábito, ou até alguma atitude que fez diferença para se sentir mais confortável e integrado no novo ambiente? O Nego falou que liga para os pais, né, frequentemente. Tem mais alguma coisa que vocês fazem para melhorar essas questões? Nossa, eu acho que isso de manter o contato é muito importante. Não deixem os seus amigos que vocês têm no Brasil, tipo, desfazerem amizade ou, enfim, ficar muito tempo sem mandar notícias. Mandem notícias. Não deixem de mandar notícias. Eu trouxe comigo algumas coisinhas que me lembram muito das coisas que eu tenho no Brasil, né? Eu trouxe uma foto com o pessoal que está na minha cabeceira, eu sempre fico pensando na foto. Eu trouxe uns livros de pessoas que eu gosto, que eu leio e que me lembra dos momentos que eu tive com essas pessoas. É, enfim, tipo, tem muitas coisinhas que a gente pode trazer como lembrança e isso, no caso, me ajudou bastante. Mas manter o contato é muito importante. Isso de não precisa ligar todo dia, mas uma vez no mês para um tempinho e pensa, manda mensagem aí como é que estão as coisas, se atualiza, não deixa de distanciar. Isso é importante. Mas para se adaptar mesmo à nossa a uma vida nova, você acaba é uma vida completamente nova, a vida que você vai criar na França é uma vida completamente nova. Para se adaptar a isso, eu acho que são as amizades que você acaba fazendo quando você chega aqui. Acho que Theo me ajudou muito nisso. Tem alguém que eu já conhecia antes de vir para cá. Eu conhecia pouco Theo, mas enfim. Tem alguém que você já tem um pouco de contato antes de vir para cá, interessante. Não vai ser a maioria dos casos, eu tive sorte nisso. Mas assim como você chega aqui, é importante você criar alguns laços que vão te dar um pouco de
sustentação nisso, né? Vão te dar um pouco de suporte. Isso é muito importante. Se não tiver uma comunidade brasileira, o que é muito difícil, faz um esforcinho com seu vizinho, faz um esforcinho com o pessoal da escola que você vai estar. O pessoal da escola geralmente é mais aberto a isso, é mais aberto às pessoas que estão chegando, isso é muito legal. Se joga novas amizades, realmente se abra, não se feche não. Se você se fechar é realmente mais difícil. Então, o importante é estar aberto a essas novas conexões e não esquecer das que você já tem feito. Eu concordo em número e grau aí. Isso também foi uma coisa que foi muito importante, essa capacidade de você poder, assim, ter contato com seus amigos do Brasil e ter aqueles momentos com eles, mesmo que seja uma coisa assim, mais limitada em escopo, porque você não tá ali com a galera, mas assim, fazer uma call com o pessoal, se tiver algum jogo online para jogar com o pessoal, jogar um LoL, sei lá o que for, sabe? É bacana você manter esse contato, de fato, e você acabar esquecendo um pouco desses estresses, né? E a família é sempre muito importante para isso também, né? E uma coisa que pessoalmente também me ajudou foi justamente isso que eu comentei sobre a questão dos hobbies, né? Eu estava muito, assim, nesse período que foi mais pesado para mim, foi o período que a gente estava perto de semana de provas e tal, e então a gente estava todo mundo muito cansado do semestre, e você não tem uma válvula de escape, né? O que eu acho, pelo menos para mim, uma coisa que me ajudou muito é ter uma válvula de escape. Então, assim, pega, assim, por exemplo, um instrumento, né? Dá para juntar uma graninha aí da Bolsa Capsa e pegar um instrumento barato. Então, por exemplo, não sei que hobby exatamente que o pessoal gosta, às vezes de desenhar, ou então às vezes de, não sei, passeio, algum esporte, né? Que a pessoa gosta de fazer. É sempre bom você ter aquilo que vai ser o seu momento pessoal para você dar aquela desestressada, sacou? E exercício também ajuda nisso, no geral, né? Mesmo que não seja um hobby, né? Mas o hobby é aquele momento que você vai ter ali para você esquecer ali daqueles problemas e poder esvaziar, sabe? Ter aquela válvula de escape é muito importante. E essa coisa das amizades é o que é muito bacana, né? Tipo, também foi uma coisa que foi muito interessante. Eu também não conhecia João tanto assim, como eu tinha falado, né? Mas assim, a gente e os outros brasileiros que estavam por aqui, a gente acabou firmando uma amizade super forte justamente por conta dessa coisa de se estar unido pelas circunstâncias ali, né? Então, especialmente a galera que tá, assim, se não tiverem brasileiros, o pessoal da comunidade internacional sempre é aberto para isso também, né? E eles estão ali numa situação parecida, a maior parte, né? E mesmo que não tenha a comunidade do próprio país, né? Você encontra outro jeito, né? Tem um colega nosso, por exemplo, que, mesmo não tendo muita gente do país dele, o cara já participa do time de rugby da cidade, por exemplo, né? Vai fazer esportes com o pessoal, né? Foi fazendo uma rede de amigos fora dessa comunidade da comunidade do país dele que não tinha mesmo, né? E se deu bem, sabe? Então, é possível. Sacou? Às vezes você pode chegar lá e dizer, pô, o que eu vou fazer aqui? Não sei como é que interage com essa galera, mas é possível. Até porque, por exemplo, a galera da universidade quer, por exemplo, treinar o inglês, né? Então, às vezes eles não vão estar, se tiver o inglês ali, mas não tiver confiante no francês, você pode chegar e falar um pouco no inglês, que o pessoal provavelmente vai ser receptivo, né? O melhor ambiente para você interagir é aquele, sabe? E a galera depois que você quebra o gelo, a galera no geral é receptiva. Eu acho, pelo menos, né? Certo, muito bacana essa contribuição de vocês também. Agora falando um pouco do dia a dia do intercambista, você se lembra assim como foi seu primeiro dia de aula? O que teve? Se teve algo assim marcante ou inesperado? Cara, primeiro dia de aula primeira coisa que o pessoal faz, até para ajudar em relação a isso, é ter uma espécie de dia de adaptação, né? Então, o que eles fazem no nosso caso, por exemplo, o pessoal fez uma espécie de um buffet, né? Um almoço, assim, pra galera. Todos os estudantes internacionais estavam no hall e tal, tinha bastante gente, e outros estudantes que estavam vindo, sendo introduzidos a essa turma específica. A gente entra no segundo ano, né, da graduação, e aí foi um momento para poder interagir com a galera, né? Então, no primeiro dia, foi bacana de estar lá e conhecer algumas pessoas a mais, né? Assim, a gente já tinha tido um pouco de contato com os brasileiros, porque a gente tinha mantido contato pelo grupo, né? Antes de chegar na França, aí a gente já conhecia. Mas aí lá a gente já puxou assunto com o pessoal, foi legal para ter esse contato primário que, para algumas pessoas, de fato, ficou, né? Foi contínuo com nossa jornada aí
no momento que estavam na universidade. Alguns já voltaram para as universidades deles e afim. Então, o primeiro dia foi, na verdade, até bem café com leite, eu diria, né? Mas assim, o primeiro dia de aula na Vera, né? Você fica confuso em relação ao sistema todo, né? Então, assim, onde é que é a sala, né? Mesmo sendo uma universidade pequena, você não sabe onde é que é exatamente, né? Assim, em se acostumar, especialmente em relação à língua, no nosso caso foi mais fácil porque a gente estava na turma de estudantes internacionais, no qual as aulas eram dadas em inglês. Então, no primeiro dia as aulas eram em inglês e tal, então a gente não teve muito problema para poder seguir e tal, não teve aquele choque do francês, né? Que, por exemplo, foi o caso com outras pessoas que a gente conhece de outras universidades. Chegaram e o cara tava lá metendo louco no francês, e aí você tá ali, toma uma paulada e você tem que entender ali onde é que você tá, na hora, sabe? Pra gente foi muito mais tranquilo, diria, né? Não teve tantos casos de coisas inesperadas, né? O que foi bom no final das contas, né? O inesperado foi vindo depois, eu diria, gradualmente você percebendo na coisa da rotina, né? Tipo, você, que isso, velho? Como assim, sabe? Você vai ficando mais confuso ao longo do tempo, até chegar a um ponto que você estabiliza e diz, ah, é isso mesmo. Eu não tenho nada a acrescentar, não. É isso aí. Certo, então. Agora, saindo um pouco do dia a dia, né? De fato, das aulas teóricas, práticas, no laboratório, vocês participam de outras atividades além das aulas? Eu, por exemplo, aqui na UFA a gente tem um PET, tem Eletrojúnior, tem onda elétrica. E aí, tem alguma atividade do tipo? Ou esportes, associações e outros tipos de projetos? Então, tem muitas atividades extracurriculares que a gente pode fazer, mas a gente acaba não fazendo nenhuma. A ENSEI, especificamente, ela dá a quinta-feira de tarde, livre, a quinta-feira ou a terça-feira até, eu não me lembro mais. Um desses dias. Ela dá livre de tarde, para que a gente consiga ter o horário da extensão, né? Porque a carga horária, ela é muito fechadinha. Todos os dias a gente começa às 8 e vai até 4:30 da tarde. Todos os dias. Então, se você não tem esse espaço de tempo, você não tem como fazer uma atividade extracurricular. Eles fazem pensando justamente nisso. Mas no nosso caso, como é um estudante estrangeiro, e aí você recebe bastante estudante estrangeiro, ela deixa esse horário disponível para as aulas de francês dedicadas. Então, ao invés de ter o horário disponível para as associações, a gente tinha para o francês, que ocupava esse tempo da gente. Então, a gente acabava não podendo fazer essas atividades extracurriculares. A gente também, até no tempo um pouco fora disso, a gente estava já muito cansado da rotina. Essa rotina é muito exaustiva no começo. Então, acaba puxando muita nossa energia, e chega no final do dia a gente está morto de cansaço e não queremos fazer nada, não quer fazer associação, não quer nada. A gente quer chegar em casa, dormir, descansar e ir para outro dia. Então acaba complicando um pouco essa vida da associação. Mas tem muitas opções. Se quiser jogar, na INSEA tem uma associação que é de robótica, tem outra associação que tem empresa júnior aqui também. Tem uma associação da galera que cuida das festas, que é o BDE. O BDE não, que é o BDS, né? O BDE é de esportes. BDE de esportes. É isso? Não, é o contrário, é isso mesmo. BDE é eventos, BDS é esporte. Isso, é isso daí. Porque, tipo, você tem, aí você tem até um bar embaixo da INSEA, tem uma área assim que tipo, tem um bar e aí tem um espaço de festa dos estudantes, é muito maneiro. E aí tem a galera da associação que faz bebidas e que tá lá, tipo, de garçom, tá ligado? Botando som e tal, e você pode participar dessa associação também. Mas, enfim, todas as sessões exigem um pouco de tempo e a gente não se dedicou, não separou esse tempo para poder fazer, então a gente acabou que usou tempo para descansar mesmo e se dedicar às aulas. Foi isso. Idem aqui, cara. As associações são legais, você vê que tem atividades bacanas que o pessoal faz, mas, assim, tem dois pontos que são um pouco complicados, né? No geral, como a gente se mantém na turma dos internacionais, você também não conhece muita gente que faz essas atividades, assim, né? Às vezes tem um ou outro e tal, mas no geral, era um ponto em comum que praticamente todos os internacionais estavam off dessas atividades, sacou? A galera realmente ia estudar e fazer outras coisas, então também não estava acostumado a estudar e dormir. Então, no nosso caso, você não conhecia muita gente e tinha, assim, e não sobrava tempo mesmo, né? Assim, pessoalmente, eu senti um pouco o peso do tempo de curso, vamos dizer assim, naquele momento de já estar mais um pouco cansado das atividades e tal, mas tem atividade de tudo quanto é lado. E
Você tem, por exemplo, tem clube de fotografia, tem tem o pessoal que cuida dos eventos, então um pouco de administração dessas coisas, tem esportes, cada um tem uma equipe, o pessoal participa de equipes, quer dizer, forma equipes que fazem aula às vezes na universidade ou então em outros lugares, por exemplo, clube de remo, né, basquete, vôlei, além disso tem, por exemplo, associação de teatro, tem empresa júnior, né, tem tudo quanto é coisa. E essa universidade é pequena, realmente pequena. Outras universidades têm muito mais no geral, né? Ou tem a mesma coisa, só que um número muito maior de pessoas, né? Mas não deu não, cara. Na rotina não deixou não. Não deu. A única que deu pra gente se associar foi a de esporte, porque a gente queria ir pra academia e era muito barato. Pois Só é. isso. A gente só pagou pra ir pra academia e nada mais. Pois é. Nem o vôlei a gente foi. Exatamente. Era sobre isso realmente que eu ia querer perguntar aqui agora, né? O que vocês faziam assim no tempo livre? Vocês faziam academia, vocês acabaram respondendo já. Mas tem alguma outra coisa que vocês costumavam a fazer assim nesse tempo livre? Cara, no começo, como a gente falou, né, não sobrava muito tempo para muita coisa, mas aí depois de algum tempo, quando você começa a entender a rotina, assim, você começa a entender quais são as aulas que você vai prestar mais atenção e tal, as que você tem que dedicar, e você começa a estudar em casa, né, e aí as aulas deixam de ser tão pesadas. Eu, pessoalmente, comecei a ir fazendo hobbies pessoais, sacou? Então, por exemplo, eu gosto de música, então, por exemplo, eu comprei um contrabaixo, gosto de tocar em casa, às vezes ficar desenhando, sabe? Eu comecei a ter um hobby de fotografia por causa de um colega, e à medida disso você vai tendo esses hobbies do dia a dia que você vai fazendo para dar aquela animada na rotina, né? E aí, por exemplo, no tempo livre de fim de semana, era sempre Paris, por exemplo, né? No nosso caso. Aí a gente ia, assim, você sempre é uma cidade muito grande com muita coisa legal para você conhecer, né? Então, todo fim de semana, basicamente, a gente está lá, a menos que tenha prova ou nada, ou assim, alguma coisa eventual, né? Então, por exemplo, shows, eventos, né? Até o passeio, experienciar a cidade mesmo, a arquitetura, né? Vai ter sempre uma coisa para fazer. E viagens pela França que a gente fez também são legais. A gente, por exemplo, fez uma viagem para ali a região da Normandia, né? Para poder, isso foi recente, né? Para poder ver aquela região das praias, né? Próximo de onde teve a parte da invasão do dia D e tal, na Segunda Guerra Mundial, das cidades que tem ali ao redor, foi bacana, né? E outras cidades também ali ao redor, né? Por exemplo, regiões que são da parte de Paris, mas por fora, por exemplo. João fez uma trilha numa floresta lá próximo de Paris, né? Tem sempre coisas a experienciar na sua região, sabe? E aqui o transporte é muito tranquilo, é bem conectado. O país tem uma malha ferroviária boa, então, por exemplo, qualquer coisa você compra ticket de trem para poder ir, você consegue minerar aí uns tickets baratos, ou então você pega um ônibus. Tem o Flixbus, que é uma empresa de ônibus de baixo custo, que está sempre ligando tudo quanto é canto por preço barato. Uma viagem ruim, não é muito confortável, mas dá o jeito e você aproveita lá, sacou? Então, é muito legal você ter a oportunidade de estar num lugar que você pode fazer esse turismo muito fácil, né? Coisa de fim de semana, bate e volta de fim de semana, sacou? Você vai, pega um hostel, sabe? Fica lá um dia, 2 dias, sabe? Vai sexta de noite, volta sábado, domingo, e já foi. Você conheceu uma cidade legal, viu uma arquitetura nova, sacou? E por um preço que não é absurdo, né? A gente sabe que, assim, não tem essa logística no Brasil, é mais complicada, né? Um país enorme como o nosso, né? Enquanto que a França é do tamanho da Bahia, né? Então é muito mais fácil, né? E isso foi muito legal, né? Ter a oportunidade de fazer isso. Sim, e pra gente, eu acho que acaba sendo um pouco mais fácil porque a gente tá na região de Paris. Então a gente paga um passe anual, que custa um pouco caro, uns 300, hoje tá 380 e poucos euros, mas dá direito a gente ir para todas as cidades aqui da região. E a malha da região de Île-de-France, que é a região ao redor de Paris, a região metropolitana, ela é bem grande. Então, tipo, é isso que você falou. Tipo, por exemplo, tem uma floresta aqui, a Forêt de Fontainebleau, que é bem distante de Paris. Tipo, a gente, do centro até lá, dá quase 2 horas de trem. E é incluso
dentro do passe normal de transporte. Então a gente tem como ir até lá longe, fazer uma trilha massa, fiz uma trilha muito legal, sem pagar nada. Isso é muito bacana. Tem muitos lugares que eu ainda nunca visitei aqui na região de Paris, que estão um pouco mais afastados, mas enfim, são muito legais também. Tem muita atração que é de graça para a gente visitar. A grande maioria dos museus é gratuito, tipo, muitos museus são gratuitos. Ou tem o preço reduzido para a gente que é estudante, ou tem menos de 26 anos. Então, isso ajuda muito no que fazer enquanto a gente não está estudando, né? Muito bom, pessoal, a contribuição de vocês. Já estamos agora, né, chegando ao final do nosso segundo episódio. Eu gostaria de agradecer a vocês pela participação, né? Queria perguntar se vocês gostaram de estar aqui, né, falar um pouquinho sobre a experiência de vocês e também se tem alguma dica que vocês gostariam de dar para o pessoal que está se aproximando aí, né, das preparações para o Grafitec, ou só surgindo agora o interesse. Foi massa, pô. Foi massa, muito legal a gente fazer esse podcast, porque eu acho que vai realmente ajudar. Dar um norte para quem tá vindo, porque a gente veio sem norte nenhum, e isso dá um bom suporte. Agora, dicas, galera, se joga. Não pensa duas vezes, não, se joga. A bolsa é muito boa, o programa é muito bom, as instituições que tem aqui são muito boas. Quando a gente volta com um diploma, é realmente muito enriquecido com a experiência que vocês podem criar aqui na França, porque é realmente um mar azul de oportunidades. E abre muita oportunidade também, inclusive, para quem quer trabalhar aqui na França. O mercado de trabalho não está uau, assim, fantástico, mas está com certeza muito melhor do que Salvador, para quem está pensando em eletrônica, principalmente. A área daqui está interessante. E tem mercado de trabalho para quem está buscando. Então, vale a pena. Vale a pena sim o intercâmbio, vale a pena a experiência que você tem, vale a pena as trocas que você tem na França. Vale a pena se jogar. Pois é, pessoal, a mesma coisa. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. Assim, qualquer oportunidade que tiver de poder espalhar a experiência positiva que eu tive, para que outros possam ter também, experienciar isso em primeira mão, eu vou ter, sabe? Assim, uma coisa que valeu muito a pena, assim, por mais que tenha tido todas as dificuldades, assim, nos momentos mais difíceis, assim, eu sempre tive a convicção de que vale a pena, sabe? É uma coisa, assim, que realmente acrescenta muito, assim, uma jornada que acrescenta muito você como ser humano no geral, sabe? Só essa experiência de você morar sozinho, de experienciar outro país, aprender outra língua, conhecer, fazer amizades, assim, do Brasil e de fora, conhecer lugares, assim, que provavelmente seria muito difícil de você conhecer de outra forma, né? Sabe, tudo isso vale muito a pena. E para a galera de computação, assim, não se assustem porque o programa supostamente é de eletrônica, porque vá na fé que você sobrevive, sacou? Tipo, no meu caso, assim, a minha base em eletrônica, assim, o que eu tinha de lacunas, assim, eu fui preenchendo no momento, sacou? Você estuda e tal, e não é um bicho de sete cabeças, sacou? Às vezes o pessoal, eu vi muita gente, por exemplo, comentando que, depende muito dessa questão de dispositivos eletrônicos, por exemplo, o programa é focado em eletrônica, mas as universidades lá, no geral, são mais diversas, né? Não são programas que são tão restritos quanto você imaginaria, né? Então, como eu falei no primeiro episódio, a gente tem universidade focada em robótica, universidade focada em FPGA, em IA, por exemplo, machine learning, sabe? Áreas, assim, interseccionais com que a gente trabalha e que são, às vezes, até muito difíceis de se trabalhar no Brasil. Por exemplo, hardware aqui, FPGA, eu vejo vaga toda hora mesmo, sabe? É um mercado que é muito mais aquecido para essa área do que o Brasil, por exemplo, né? Então, você vai ter uma oportunidade profissional, assim, com muita facilidade aqui, e o que isso acrescenta no seu currículo, se você quiser permanecer no Brasil, assim, é incrível, assim, se você quiser, então, ficar na Europa, na França, já é um pé na porta, sabe? Então, eu diria que é bom em qualquer circunstância. Eu não consigo imaginar como que poderia ser ruim, assim. Pode ser complicado, de fato, mas no final vale a pena. Então, não tenham dúvida, não tenham hesitação em perguntar para pessoas que já tiveram experiência do Graphtec como a gente, outros alunos da UFBA, sobre as experiências da gente, não. A gente vai estar completamente solícito, assim, não temos problemas nenhum em responder suas dúvidas, assim, quanto mais gente puder participar dessa experiência, melhor. Então, não hesitem em perguntar o que vocês puderem e tal, porque tem muito perrengue aí que não está escrito no papel, sabe? Como resolver, mas a gente passou por isso, e passa por as mesmas situações,
Então, vai poder ajudar vocês da melhor maneira possível. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso segundo episódio da série Diário de Bordo, das primeiras impressões e adaptação. Não esqueçam de curtir, compartilhar e fiquem ligados nas nossas redes sociais para acompanhar sempre que um novo episódio for lançado.